Fala aí, pessoal, beleza? Vamos continuar falando de geometria analítica e nesse vídeo nós vamos aprender a calcular área de figuras através de geometria analítica. A gente sabe que na geometria analítica as figuras são colocadas no plano cartesiano, né? Então, exatamente essas figuras no plano cartesiano tem como a gente calcular a área. Vamos aprender agora. Nesse vídeo a gente vai falar basicamente de polígonos e vamos fazer 3 exercíciozinhos. Mas qualquer polígono que eu queira calcular a área vai estar sempre baseada na área do triângulo, beleza? Então, tendo um triângulo no plano cartesiano, onde você saiba os pontos, eu consigo identificar o ponto A, ó, XA, YA. Consigo identificar o ponto B, XB, YB. E consigo identificar o C também, XC, YC. A área desse triângulo vai ser dada por um determinante de matriz. É metade do módulo do determinante. Aí você vai falar assim, Antônio, você não mostrou nenhum vídeo sobre matriz. Realmente, a minha parte é geometria. Então, matriz fica lá com a matemática 1. Porém, determinante de matriz é muito simples. Eu vou ensinar a vocês como se calcula. Tudo bem? Então, vamos ao primeiro exercício, que caiu lá na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, 2019. Essa matéria, áreas, ela não caiu tanto no Enem. Porém, eu tenho reparado que, nos últimos anos, os outros vestibulares têm cobrado esse assunto. Então, é importante a gente dar uma olhada nele também, tá? Vamos lá. Para a área S do triângulo de vértices A, 5, 7, B, 2, 3 e C, 9, 2, considerando o plano cartesiano, temos, então, ele quer saber a área, né? Uma questão seca, com certeza no Enem não cairia assim, cairia uma história gigantesca, mas a conta a ser feita é a mesma. Vamos pensar primeiro na área. A área eu falei que é metade do determinante, onde a matriz é formada pelos 3 pontos, os 3 vértices do triângulo, completados com a coluna, terceira coluna toda 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então pensa comigo, eu até poderia criar um plano cartesiano para montar esses vértices. Só que a gente não precisa disso. Lá na hora você vai perder tempo se você for montar isso. Então, pensa aqui. Olha só. O que a gente tem? A gente tem que o ponto A é 5, 7. Então, x do A é 5, y do A é 7. B é 2, 3. E C é 9, 2. E a área é metade do determinante. Ok? Vamos calcular o determinante? Vamos montar a matriz. Então, ó, montando a matriz, vai ficar 5, 7, correto? Que é o ponto A. Depois, 2, 3, que é o ponto B. Depois, 9, 2, que é o ponto C. Terceira coluna, sempre completada com 1. O que é o determinante? O determinante da matriz, gente, ele é o produto dos elementos da diagonal principal. Então, vou escrever isso aqui, ó, determinante. É o produto dos elementos da diagonal principal, que eu vou chamar de P, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que eu vou chamar de S. A diagonal principal, ela vai sempre descer da esquerda para a direita. E a diagonal secundária, ela vai sempre subir da esquerda para a direita. Então, olhando para cá, essa minha primeira diagonal, ela é uma diagonal principal. E aqui eu posso multiplicar 5 vezes 3 vezes 1, isso vai dar 15. Só que por que eu coloquei aqui as duas colunas repetidas? Porque esses dois números aqui, acompanhados desse terceiro, também formam uma diagonal principal.
E esses dois números aqui, acompanhados desse 1zinho, também formam. Por isso, eu completo com as duas colunas, porque aí todas as diagonais ficam paralelas uma à outra aqui certinho. 7 vezes 1, 7, vezes 9, 63. Aqui eu vou somar os 15 que eu tenho com os 63 que eu acabei de arrumar. E a última, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Então, mais 4. Então, o que vai ser a diagonal principal? Vai ser a soma desses três valores. Entendemos o que é a diagonal principal? Agora, a secundária vem subindo, ó. Vou fazer de verde. 9 vezes 3 vezes 1. Quanto que é 9 vezes 3? 27 vezes 1, 27. Então, aqui, 27. Ok? 2 vezes 1, 2. Vezes 5, 10. Então, 10. E aqui, 1 vezes 2, 2. Vezes 7, 14. Você vai escrever 14. Agora, você tem duas formas de fazer. Agora que você entendeu quem é a principal, quem é a secundária, ou eu poderia somar tudo aqui já e encontrar apenas um valor. No caso, aqui ficaria 27 mais 10, 37, com mais 14, 51. 37 mais 14, 51. E aqui ficaria 15 mais 63, dá 78, com mais 4, 82. Ou, e aí, quem seria o determinante? Seria 82 menos 51. 82 menos 51, que dá exatamente 31. Tá bom? Ou então, você poderia escrever um a um ali, né? Escrever 1 a 1. Então, quem seria meu determinante? Seria 15 mais 63 mais 4. E o da secundária você escreve trocando sinal. Menos 27, menos 10, menos 14. Tá bom? Também daria 82 menos 51, 31. Esse é o determinante. Só que a área não é metade do módulo do determinante. Então, a área 31 dividido por 2, 15,5. Resposta à letra B, de bastante fácil. Certinho, pessoal? Ok, vamos para a próxima questão, que caiu também no ano de 2019 na Universidade do Ceará. Olha aí. No plano com sistema de coordenadas cartesiano usual, com origem no ponto O, as retas representadas pelas equações y igual a x e y mais 4x menos 20 igual a zero se cortam no ponto x. Se y é a interseção da reta y mais 4x menos 20 igual a zero com o eixo dos x, que é o eixo horizontal, então, a medida da área do triângulo é... Então, ele quer a área do triângulo formado. Quem são os vértices desse triângulo? Vamos ver? Quem são os vértices desse triângulo? Olha para cá. O que ele disse para a gente? Ó, as duas retas se cortam no ponto x. Então, quem é o ponto x? É a interseção das duas retas. Tá? Quem é o ponto y? Quem é o ponto y? É a interseção da reta y mais 4x menos 20 igual a zero com o eixo x. E quem é o O? O é a... Olha para cá. Origem no ponto O. Então, quem é a origem? É o 0, 0, né? Então, agora eu sei. O x vai ser a interseção das retas, eu tenho que fazer. O y, a interseção dessa reta com esse eixo, também vou fazer. E o O é a origem. Então, vamos lá. Plano cartesiano aqui só para ilustrar. Você não precisaria fazer isso, tá bom? Então, pensa comigo.
Quem é a reta y igual a x? É a reta em que todos os pontos y e x são iguais. Então, é o 0, 0, 1, 1. Então, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Já deu para montar a reta aqui, não deu? E quem é a reta y mais 4x menos 20 igual a 0? Chuta uma letra, calcula a outra. Se o x fosse 1, por exemplo, 4 vezes 1, 4. 4 menos 20 dá menos 16. Então, y teria que ser 16. 1 e 16 seria o primeiro ponto. Se o x for 4, aí 4 vezes 4 é 16. 16 menos 20, menos 4. Então, 4 menos 4. Então, 4, 4. E por aí vai marcando os pontos. Vão ficar essas duas retas aqui. Ok? Essa é a laranja y igual a x, que a gente já tinha falado, e essa outra que a gente acabou de determinar aqui também, certo? E o que ele quer nessa questão? A área do triângulo YOX, que é essa área em amarelo aqui, certo? Vamos, então, calcular quem são x e y, porque esse daqui eu já sei que é o 0, 0, né? O ponto O, ele já é 0, 0, é a origem. Agora, para o ponto x, o que eu tenho para o ponto x? No ponto x, é a interseção entre as duas retas, y igual a x e y mais 4 menos 20, 4x menos 20 igual a 0. Então, para o ponto x, eu vou substituir, olha, esse y aqui não é igual ao x? Então, vai ficar x mais 4x menos 20 igual a 0. Ok? Eu apenas substituí, porque os dois aqui são iguais. Tanto essa equação quanto essa se encontram no mesmo ponto. Então, por isso, y igual a x, substituí y por x. Ficou x mais 4x menos 20 igual a 0. X mais 4x, 5x. E esse menos 20 passou para o outro lado como mais 20. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 20 dividido por 5, meu x é 4. Mas quem é o y? Ora, y não é igual a x, então se o x é 4, o y é 4 também. Então, quem é esse meu ponto x aqui? 4, 4. Molezinha. E o ponto y? Como que eu vou fazer? O ponto y não é a interseção com o eixo 2x? Se é a interseção com o eixo 2x, isso significa que o meu y obrigatoriamente vai ser 0. Porque quando corta em um eixo, a outra letra é 0. Sendo assim, 0 mais 4x menos 20 igual a 0. 4x vai ser igual a 20, porque o 20 estava negativo aqui, passou para o outro lado positivo. X vai ser 20 dividido por 4, x é 5. E a gente já tinha falado lá em cima, o y é 0. Então, meu ponto y é 5, 0. Belezinha? Tá bem tranquilo, né? Então, agora sim a gente consegue calcular a área, porque a gente tem os 3 vértices. Como que eu calculo a área? Metade do determinante. Sendo assim, montando a minha matriz, olha lá, ó. Primeiro ponto aqui, quem é? 4, 4, que é o meu ponto x. Segundo, 5, 0, que é o meu ponto y. Terceiro, 0, 0, que é a minha origem, que é o terceiro vértice do triângulo. Vou repetir as duas primeiras colunas e vai ficar como isso daqui? Multiplicando, ó, 4 vezes 0, 0. Não importa, isso aqui vai dar 0. 4 vezes 1, 4 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5 vezes 0, 0. Então, a minha principal deu toda 0, ó. E a minha secundária? Quem vai ser? 0 vezes 0 vezes 1 vai dar 0. 0 vezes 1 vezes 4 vai dar 0.
1 vezes 5 vezes 4 vai dar 20. Então, 0, 0, 0, 0, menos 20, porque lembra que na secundária vem trocando o sinal. Então, aqui é menos 20. Ok? Sendo assim, o meu determinante deu menos 20. Entendeu agora por que aqui no determinante tem um módulo? Aqui no determinante, repara, tem um módulo. Por quê? Porque a área nunca é negativa. Por isso o módulo, porque o módulo vai tirar esse sinal. Sendo assim, a minha área vai ser 20, porque é módulo de menos 20, dividido por 2, porque é metade desse determinante. A minha área vai ser 10. Resposta certa, letra C de caramba. Que questão fácil. Ok? Vamos então para o último exercício desse vídeo. Último. Sejam A, menos 3, 3, B, 3, 1, C, 5, menos 3 e D, menos 1, menos 2, os vértices de um quadrilátero convexo. Sua área mede. Aí você já começa a falar, Antônio, você ensinou área de triângulo e agora está querendo cobrar área de quadrilátero? Não tem problema. Vamos pensar primeiro no desenho? Olha para cá. Vê se esse não é o nosso quadrilátero. O ponto A é menos 3, 3, o ponto B é 3, 1, o ponto C é 5, menos 3 e o ponto D é menos 1, menos 2. Mas repara que o quadrilátero não importa como ele seja, se ele é quadrado, se ele é paralelogramo, se ele é um quadrilátero comum, eu sempre vou conseguir dividir esse quadrilátero em 2 triângulos. Então, quem vai ser a área do quadrilátero? Vai ser a área do primeiro triângulo mais a área do segundo triângulo. Beleza? Então, vamos calcular a área do primeiro triângulo. Quem é o primeiro triângulo? Os vértices são A, B e D. Então, vai ficar menos 3, 3, 3, 1, menos 1, menos 2. A, B e D. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. E aqui é o ponto D. Lembrando sempre que a terceira coluna é 1, 1, 1. Sempre. Ok? Então, vamos lá. Montando aqui, repetindo as duas primeiras colunas para poder montar aqui direitinho. Principal, menos 3 vezes 1, menos 3, vezes 1, menos 3. Três vezes 1, 3, vezes menos 1, menos 3 de novo. 1 vezes 3, 3, vezes menos 2, menos 6. Então, quanto que vai dar isso? Estou devendo 3, devendo 3 e devendo 6. Estou devendo 12. Perfeito, muito bem. Essa é a nossa principal. E a secundária? A secundária vem subindo, ó. Menos 1 vezes 1 vezes 1 vai dar menos 1. Menos 2 vezes 1 vezes menos 3 vai dar mais 6. E 1 vezes 3 vezes 3 vai dar... Opa, passou demais. Vai dar mais 9. Então, quanto que ficou aqui? Estou devendo 1, mas tenho 6 e depois ganho 9. Vai ficar 14. Então, vai ficar menos 12, menos 14, porque é principal, que já é negativa, menos a secundária, que era positiva. Então, meu determinante deu menos 26, mas a área é em módulo, 26 dividido por 2, 13. Essa minha primeira área mede 13 unidades de área. E a segunda? Agora a mesma coisa, só que com quais vértices? B, D, C. Então, vai ficar 5 menos 3, que é
o C, 3, 1, que é o B, menos 1, menos 2, que é o D. São os 3 vértices desse triângulo. Ok? Então, vamos lá. Principal, ó, refazendo tudo de novo. Principal aqui vai ser o roxo, por enquanto. 5 vezes 1 vezes 1, 5. Deixa eu consertar aqui que deu ruim essa parte. 5 vezes 1 vezes 1 é 5. Menos 3 vezes 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais 3. 1 vezes 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Então, 5 mais 3, 8. Menos 6, 2. E na volta? Vamos fazer a volta aqui de verde. Menos 1 vezes 1 vezes 1 vai dar menos 1. Menos 2 vezes 1 vezes 5 vai dar menos 10. E 1 vezes 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Então, estou devendo 1, devendo 10, devendo 9. No final das contas, eu estou devendo 20. Principal menos secundária vai ficar 2 menos 20. Então, 2 mais 20, 22. Ok? Então, a área da minha figura 2 vai ser metade de 22, 11. Então, eu já sei que a primeira parte mede 13 unidades de área e a segunda parte mede 11 unidades de área. Então, qual vai ser a área do quadrilátero? 13 mais 11, 24. Beleza? Então, assim, a gente pode calcular a área de qualquer polígono. Basta a gente dividir esse cara em triângulos. Então, para calcular a área desse polígono aí que está no quadro, feio pra caramba, você vai dividir um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos. E a área total vai ser a soma dessas 4 áreas, certo? Pode ser que caia assim. Então, é importante você ficar com essa dica. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixem as dúvidas nos comentários, ok? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.